Esse é o terceiro episódio do programa Cabe no Bolso e a gente está discutindo reforma tributária e aqueles impostos que você paga no dia a dia. Quando o assunto é tributo, é claro que Curitiba tem muito a dizer. Eu sou a Pedrita Maria Garcia e a gente já começa. Roda a vinheta. Como você já sabe, o podcast Cabe no Bolso é inspirado na Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização aqui da Câmara Municipal, a Casa do Povo Curitibano. E hoje eu estou com membros desta comissão que vão repercutir o que os convidados falaram no episódio 1 e também no episódio 2 dessa temporada. Aqui nós estamos com a Indiara Barbosa, que é membro do colegiado e foi vice-presidente da comissão na legislatura passada. Tudo bem, Indiara? Tudo bem, Pedrita, muito bom estar aqui discutindo com vocês esse tema tão importante que é a reforma tributária, né, que vai impactar os brasileiros como um todo, mas também os curitibanos. E ao lado da Indiara, a gente está com o João Bétega, que integra o colegiado pela primeira vez aqui na Câmara Municipal. Tudo bem, vereador? Tudo bem, obrigado pelo convite. Acredito que é um tema muito importante, até porque vai afetar diretamente a alíquota, por exemplo, do ISS, né, que vai virar um imposto único junto com o ICMS. Então, por o ISS ser um tributo municipal, que já tem um grande impacto aí sobre o setor de serviços aqui do município de Curitiba, acredito que é muito oportuno esse debate. Vamos lá, então. Para quem não conhece esse modelo de bate-papo, eu vou explicar novamente aqui, né? Nós estamos no terceiro e último episódio da temporada do Cabe no Bolso e esse formato ele é bem interessante. A gente vai trazer aqui para que os vereadores assistam o que os nossos convidados do episódio 1 e do episódio 2 falaram sobre o tema que a gente escolheu para essa temporada, que é a reforma tributária. Então, a gente vai rodar um VT com as falas dos convidados e eles vão trazer a opinião deles sobre o que os especialistas falaram a respeito desse tema. A gente vai começar, então, com a fala da Emiliana Esperanceta, que esteve aqui no primeiro episódio da temporada. Ela é advogada tributarista. Roda o VT. E do lado também, um pouquinho, acho que ajuda também a melhorar a transparência, os vereadores, o prefeito, toda a estrutura administrativa, né, pública, ela divulgar melhor onde eu posso participar, de que forma eu posso participar, como que está sendo o gasto disso, quanto custa, né, as escolas, quanto custa aquela escola do meu bairro, onde eu vou matricular meu filho, por que eu não consigo ter a vaga, né, da creche, porque o dinheiro é curto, né, eu tenho espaço. Então, acho que divulgar melhor essas informações e permitir e ampliar que a população conheça os seus direitos para que ela participe melhor disso também. Bom, como a gente notou, a Emiliana ela sugere que seja divulgado melhor, que as leis orçamentárias sejam divulgadas de uma forma mais eficiente, né? Para que toda a população saiba dos seus direitos, saiba como que o dinheiro vai ser investido, saiba como que o orçamento pode ser aplicado. Então, eu vou começar aqui pelo João Bétega. O que você acha dessa proposta da Emiliana, né? Ela é pertinente? Você acha que falta mais, não transparência, porque a gente acaba fazendo muito isso aqui pela Câmara mesmo. Mas você acha que falta mais eficiência na divulgação das leis, do próprio orçamento? Eu acredito que sim. Eu acredito que é um desafio que ele não só pega a questão tributária, mas também a questão da comunicação, de como comunicar isso de modo eficiente para a população, né? A gente hoje, por exemplo, abre as redes sociais, é uma série de vídeos muito dopaminérgicos, né? Que você basicamente atiça aquela pessoa para que ela consuma o entretenimento rápido, né? Então, é assim, tanto na rede social, quanto até na própria televisão, sempre é feito dessa maneira. Então, acredito que a reforma tributária, quando ela vem com uma perspectiva de simplificar os tributos, ela facilita que a população consiga entender para onde está indo o dinheiro dela. Uhum. Isso sem dúvida. Só que acredito que também é um desafio de como comunicar isso à população para que ela possa correr atrás dos seus direitos e cobrar que o serviço público seja feito de modo eficiente. Porque ela realmente saber, o que eu estou pagando aqui é imposto e esse imposto está subsidiando, por exemplo, o SUS. Está custeando aqui
a própria educação pública, assim como diversas outras questões que impactam diretamente na vida das pessoas, como é, por exemplo, a segurança pública, como é, por exemplo, o trabalho dos vereadores. O que aparenta é que as pessoas que, infelizmente, têm menos acesso à educação, elas perdem essa noção de que tudo isso é custeado pelo dinheiro delas. Então, quando a gente pega uma fila no SUS que é gigantesca, a pessoa ela acha que aquilo lá é de graça. Estou indo para o SUS, é de graça, é o governo pagando, sendo que é ela que está pagando, né? Então, acredito que tanto a vereadora Indiara, por ter pautas muito semelhantes à minha nessa questão, a gente sempre bate muito nessa tecla com o nosso eleitorado, né? E eu percebo que a cada dia que passa as pessoas estão mais conscientes, mas também é um processo que passa muito pela comunicação, de você realmente, através das redes sociais, através de campanhas que o próprio governo federal possa fazer na televisão e tudo, saber transmitir para as pessoas que elas estão pagando imposto e que elas têm que saber cobrar, né? Para que tenham serviços públicos de qualidade e um bom uso desse dinheiro público. Eu acho que é uma junção até, por exemplo, da comunicação do próprio Poder Legislativo, né, o federal, que a gente está falando especificamente, porque a gente está falando de reforma tributária, junto com o Poder Executivo. Acho que é uma união para que essas informações elas cheguem de uma forma mais clara para o cidadão, porque a minha percepção como cidadã que paga os meus impostos, eu sempre ouvi falar de reforma tributária, mas eu acho que ainda não está claro para a população de que a reforma já foi aprovada, né? A gente estava conversando, inclusive, com os especialistas aqui, de que vai levar um tempo muito longo para que todas as mudanças entrem realmente em vigor, e eu acho que a população não tem essa noção ainda, né, vereadora? Com certeza. E aí a gente fala um pouco da transparência tributária também, né? Que é uma coisa que a gente não tem no Brasil. Que é quando você está pagando o produto, quando você está fazendo uma compra, você saber efetivamente quanto daquilo ali é imposto, né? E a gente não tem, pela complexidade tributária que existe, né? Hoje a gente tem no Brasil milhares, centenas de milhares de alíquotas. Eu trabalhei como auditora contábil em uma empresa multinacional e tive a oportunidade até de ir para fora do país, e você não consegue explicar para um estrangeiro a quantidade de alíquotas que você tem, a complexidade tributária que existe no Brasil é muito grande, né? A gente até, quando compara, por exemplo, com o Paraguai, você tem uma alíquota de tanto, é 15% e pronto, acabou. É simples, é fácil de calcular. No Brasil, não. Você tem imposto sobre imposto, você tem... cada estado é diferente, cada município calcula de forma diferente, então não tem transparência tributária. O consumidor, o cidadão, ele não sabe efetivamente, ele sabe que ele paga muito imposto, ainda tem isso que o vereador Bétega falou, que às vezes ele tem a impressão que as coisas são de graça, quando não, ele está pagando caro, e falta transparência. Então, é uma das coisas que a reforma pretende trazer também, né? O objetivo seria que simplificasse e que fosse mais transparente, né? E a gente trabalha muito aqui na Câmara, é pauta do nosso mandato, a questão da fiscalização, que é justamente cobrar, né, o que é feito com o dinheiro público. É uma função do vereador fazer esse trabalho de fiscalização e entender se o dinheiro que foi arrecadado, foi pago em impostos, está sendo bem aplicado. E eu também, no meu mandato, tenho alguns projetos nessa área de transparência, né, que é uma das coisas que a gente vê que falta também, eu entendo, em vários níveis, tanto no nível municipal quanto no nível federal. O cidadão ele não consegue encontrar as informações de forma clara, de forma simples, né? Às vezes ele não se interessa, mas às vezes, quando ele se interessa, isso não está claro. Então, a gente também tem alguns projetos nessa área de transparência em obras públicas, transparência nas filas da saúde, que ela falou. Enfim, então, acho que a gente tem muito para evoluir nessa área de transparência, e a reforma tributária é uma oportunidade para que as pessoas tenham essa... você falou até, talvez não seja tanta transparência, mas eu acho que é a transparência tributária mesmo, né? A pessoa ter mais fácil, mais claro o quanto ela está pagando cada vez que ela vai comprar, o que deveria ir para quê, e como esse dinheiro é gasto lá na frente, né? Então, vamos lá. A gente tem mais um vídeo para rodar aqui, que é da participação da Ana Paula Faria, que ela esteve no 2º episódio da temporada. Vamos ver o que ela disse? A gente tem hoje mais de 90 tributos dentro do Brasil. É humanamente impossível você acompanhar tudo que está acontecendo. Nós temos legislação estadual em mais de 27 estados. Tem mais de 5.600 municípios que têm legislações diferentes. Então, a sistemática é muito complexa. E o que a reforma busca? Ela busca simplificar.
Então, o que ela quer? Ela quer trazer uma simplificação para todo esse sistema, e ela trouxe isso já. Ela vai trazer mais transparência também, porque você vai saber efetivamente quanto você está pagando ali, porque hoje em dia você não sabe. A gente vive num sistema em que eu tenho tributo dentro de tributo. E isso é muito complexo, então eu nunca sei o que eu estou recolhendo de fato de tributo. E a gente nunca sabe o que está pagando também quando compra, né? Sim. E ela também, dessa forma, ela vai se tornar uma tributação mais justa. Né? O objetivo com tudo isso, qual que é? É que a gente tenha um crescimento econômico dentro do Brasil, que a gente tenha uma maior segurança, uma maior previsibilidade do que vai acontecer. Bom, ela deixou bem claro aqui que é a necessidade de simplificar o sistema, e ela falou justamente a palavra que a gente estava tentando se alinhar aqui, que é relacionada à transparência, né? Começando agora com a vereadora Indiara. Na sua opinião, você acha que os vereadores de Curitiba, ou vereadores em geral, né? Porque, na verdade, vocês é que estão na ponta, vendo os serviços públicos sendo executados, vendo a população, às vezes, cobrar uma execução mais eficiente dos serviços públicos, né? Vocês acham que os vereadores em si estão preparados para atuar nesse novo cenário tributário? Até para uma questão de fiscalização também? Eu entendo que é um grande desafio, como ela falou, a gente já tinha até comentado um pouco, né? A complexidade é muito grande. O objetivo é que se simplifique tributos municipais, estaduais e federais, né? Então, por isso que essa ideia de simplificação vem disso, de unificar esses tributos para um imposto, o IVA, que eles falam, que é o Imposto sobre Valor Agregado, né? E daí o imposto e a contribuição sobre bens e serviços. E, então, vai ter um prazo grande de adaptação, né? Então, começa no ano que vem, 2026, mas isso vai até 2033 para as empresas e as pessoas se adaptarem. Então, é importante que os vereadores, né, nós como vereadores também, possamos entender melhor esses detalhes para melhorar esse nosso trabalho de fiscalização também, né? Hoje, a gente, inclusive, falou um pouquinho na sessão até, essa questão da reforma traz um desafio também para o município, porque com a unificação desses impostos ainda não é claro como vai ser feita essa distribuição dos tributos para o município, né? Então, hoje a gente tem os estados e os municípios, mas a gente acaba tendo uma concentração de poder em Brasília, no governo federal. E a reforma, uma dúvida justamente em relação à reforma é essa, se isso não vai concentrar mais poder e os estados e municípios perderem um pouco de autonomia ou não. O objetivo é que não, né? Hoje a gente tem no Brasil, por exemplo, o Simples Nacional, que acaba, na hora de fazer essa distribuição do imposto, acaba sendo uma alíquota definida e isso indo de forma automática. E a gente não sabe se com a reforma tributária isso vai acontecer também. Né? Esse recurso que é arrecadado no município, mas que vai ser um imposto único, se ele vai voltar para o município, para a prefeitura, de uma forma justa, de uma forma simples e rápida. Então, é um tema que está ainda em pauta, está ainda em discussão, né? Porque foi aprovada a reforma, mas aí tem as regulamentações que ainda estão sendo discutidas pelo Congresso, pela Câmara e pelo Senado. E é um tema, então, por isso que a gente também, é importante também que a gente se envolva nessas discussões com os nossos deputados federais e tudo, porque vai acabar impactando o município, né? Então, é um grande desafio também para a gente. Sim, e tem aquela questão também, né, vereador, porque o próprio município, ele vai precisar revisar o seu código tributário com base na reforma tributária, né? Sem dúvida, né? A principal alteração que a gente vai ver nessa questão toda, que, por exemplo, antes a gente tinha o ICMS e o ISS, né? 2 impostos diferentes, um estadual, um municipal. Agora temos o IBS, que vai ser o Imposto sobre Bens e Serviços, que vai impactar tanto o estado quanto o município. É o mesmo imposto, né? Como a vereadora falou, como é que vai ser a distribuição, né, desse recurso feito através da União? Esses são pontos importantes que a gente tem que pensar também. E sobre essa alíquota em específica, todo o setor de serviços, né, que é muito importante para o Brasil e para a cidade de Curitiba, ele vai ser impactado. Por exemplo, a gente percebeu que a prefeitura ela já fez um comitê gestor em relação a esse novo imposto, o IBS, dentro da Secretaria de Economia, que foi um primeiro passo importante para analisar isso, né, porque há algumas previsões
de que isso pode impactar até mesmo negativamente alguns setores do setor de serviços, né? Como é, por exemplo, salões de beleza que devem ter 15% a 20% a mais de gasto, né, para poder operar. Então, são questões que têm que ser muito bem analisadas, tanto pela prefeitura quanto pelos vereadores, porque isso impacta toda a economia local. Havendo uma mudança em um setor de serviços, isso impacta, inclusive, o consumidor também. Ana Paula ela também menciona que a reforma pode trazer uma maior previsibilidade do que pode acontecer. Vocês acham, né, que isso pode ajudar a cidade a atrair mais investimentos? Que é aquilo que você estava projetando, né? Os salões de beleza vão ter ali uma estimativa de que vão ter que se adaptar para não terem tanto prejuízo com essa mudança do imposto. Agora, dá para prever que Curitiba consiga atrair mais investimentos a longo prazo, né? Já que a gente vai entender como é que vai funcionar toda essa arrecadação de tributos e tudo mais, começando pela Indiara. Hoje, no Brasil, a gente tem uma coisa que se chama guerra fiscal, né? Entre os estados e até os municípios, né? Que é justamente porque cada estado, cada município, às vezes, pode alterar a sua alíquota, ter, às vezes, um imposto diferente ali. Você acaba tendo municípios e estados que querem, para se tornar mais atrativos, acabam reduzindo impostos, dando benefícios para empresas. E isso piora, digamos, toda aquela complexidade que a gente falou, né? Então, quando você tem, né, municípios reduzindo impostos, querendo atrair uma determinada empresa, um determinado segmento, aí você tem, no Brasil também um outro problema que é a questão de contingência, porque daí uma empresa não concorda ou uma cidade não concorda, entra na justiça, vai até o STF para recorrer, e essa guerra fiscal é muito complicada. E o objetivo da reforma, simplificando isso e juntando isso, é justamente que reduza essa guerra, né? Então, que reduzam essas diferenças de alíquotas entre os estados e os municípios. Então, talvez aí Curitiba entre em condições de igualdade e possa competir, né, com igualdade com os outros municípios. Porque Curitiba tem muitas vantagens em termos de cidade, né? Uma cidade que tem muitos bons índices educacionais, sociais, enfim, que atraem pessoas. A gente hoje atrai muito imigrantes, enfim, ou mesmo pessoas de outros estados que querem vir para Curitiba em busca de empregos, em busca de oportunidades, né? Então, acho que, no final, para a cidade pode ser positivo. Vereador. Acredito que a vereadora já falou muito bem sobre essa questão. A gente percebe hoje que, por exemplo, cidades próximas de Curitiba, como Pinhais, elas ganharam muito por causa dessa diferenciação tributária, né? Foram cidades que tinham alíquotas diferentes da de Curitiba. Isso, mais competitivas, consequentemente, atraiu as empresas, né? Até, inclusive, na época da campanha, eu estava conversando muito com o pessoal das startups, porque hoje, por causa do ISS, há uma grande dificuldade de manter funcionários trabalhando presencialmente nas empresas, né? Tem que contratar remoto ou até mesmo mudar a empresa para uma outra cidade, como, por exemplo, Florianópolis, né? Que tem muitas startups que ficam lá. Então, a diferença dessas alíquotas impacta não somente no município, quanto nos estados, né? Tem, por exemplo, empresas do setor farmacêutico que elas reclamam, falam, pô, o ICMS do Paraná é muito alto. Eu vou querer abrir a minha empresa, por exemplo, no Espírito Santo, que tem um ICMS que é mais baixo, né? Então, isso acontece bastante e a reforma ela tem essa ideia de tentar estabilizar mais. Bom, eu queria passar agora para uma outra fala, que é a fala da Letícia. Kim, a gente vai passar para a Letícia, tá? Que é a última fala. Que ela levanta 2 pontos no bate-papo: a necessidade de planejamento estrutural por parte dos municípios e a importância da educação fiscal. Pode rodar o VT, por favor? E aí, para os vereadores, né, também é interessante que comece a fazer um plano estrutural para focar em melhorias dentro da cidade, para que ela se torne atrativa por outros motivos que não estejam ligados, né, à tributação ou à concessão de incentivos. Como é que eu posso escoar? Como é que pode, né, ter uma via pública melhor, segurança, né? Esse outro ponto, a gente vai ter que começar a administrar a cidade sobre esse prisma agora, né? Um pouquinho diferenciado. E
A gente tem pavor de falar sobre imposto e tributo. É chato, né? Como você disse, mas não tem como escapar. Cidadão, você precisa conhecer o seu direito, né? Então, entenda sobre tributos e entenda sobre o que você está pagando. Bom, a nossa convidada, ela sugere um plano estrutural municipal. A Câmara, ela já discute ou deveria discutir essas estratégias a partir da reforma, vereadora? Sim, eu acredito que a gente já discuta, como ela falou ali, né? A gente vai ter que discutir além dos tributos, né? Mas a gente discute, a gente já trabalha considerando isso, né? As melhorias para a cidade, considerando as demandas que a gente recebe e o planejamento que se tem da cidade, né? Hoje mesmo a gente discutiu no plenário a aprovação da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que define as metas, as diretrizes, onde que os recursos vão ser gastos na cidade, considerando todas as áreas, educação, saúde. Então, já é uma pauta que a gente planeja, e como eu disse anteriormente, né? Curitiba, felizmente, é uma cidade que tem bons índices, e então, tirando essa questão tributária, eu acho que fica ainda... Isso vai ficar mais evidente ainda, né? Então, é uma coisa que a gente já faz, tanto a prefeitura, eu acho que quanto os vereadores, a Câmara, porque faz esse acompanhamento também, e isso se faz mais importante, né? Fazer esse trabalho, como a gente falou, não só de aprovar, né, as metas, as diretrizes, mas de acompanhar, de fiscalizar se isso está sendo feito e cumprido pelo executivo. E o outro ponto que ela trouxe, que também acho que é importante, que é a questão da educação tributária, né? Então, é um tema que a gente tem que evoluir também no nosso país. Acho que é um problema do país, assim, tanto a questão de educação financeira, que começa um pouco antes ainda, quanto a educação tributária, que é entender realmente que o quanto é pago de imposto, que paga muito imposto e que o serviço que a gente tem é pago com esse dinheiro que é nosso, né? Que é o nosso dinheiro, porque eu também, vereadora, eu até conto às vezes que eu fiz o meu pré-natal, quando eu tive a minha pequenininha na rede municipal de saúde, e eu escutava às vezes as pessoas falando, aqui é ruim, tal, porque é de graça, então é ruim. Então, tá errado, né? Primeiro que não é de graça, a gente tá pagando caro e tem que ser bom o serviço, né? Então, a gente também explicar isso para a população entender isso para cobrar melhor os seus representantes, né? Vereador, você concorda com a Indiara? Como que a gente incentiva uma cultura de educação fiscal para que o contribuinte, né, enfim, o morador de Curitiba, ele entenda melhor o que ele está pagando? Acredito que, como a gente falou já desde o início, né, isso passa muito pela forma de comunicar. Pode parecer um pouco raso eu falar isso, né, mas é justamente assim que as pessoas elas vão entender. Eu acho que tem que ser uma comunicação fácil de assimilar. A própria simplificação dos tributos feito pela reforma torna mais fácil de entender, como a vereadora comentou. Só que tem que ser algo que as pessoas consigam compreender a importância dela ficar em cima do Estado para saber como está gastando seu dinheiro, porque o tributo vai parar justamente lá. Então, eu acredito que hoje, infelizmente, por o Brasil ser um país que peca ainda na educação, como a vereadora Indiara comentou, tem um sistema de educação um pouco arcaico. As pessoas elas não percebem como isso impacta na vida delas. Se na escola a pessoa tivesse acesso a um panorama básico, por exemplo, de educação financeira, um panorama básico, por exemplo, da própria reforma tributária, do que é o imposto, para que serve, eu acredito que isso ajudaria muito, mas também é um desafio do próprio governo e dos próprios políticos, eu me incluo nessa lista, da gente conseguir transmitir isso através das redes sociais para as pessoas, de modo que, por exemplo, elas não queiram pular o vídeo, que elas simplesmente queiram ver do que se trata, saber mais sobre a reforma tributária e saber mais como isso vai impactar a vida dela, né? Acredito que hoje a comunicação está cada dia mais rápido, as pessoas veem tudo na tela do celular, então a gente tem que arranjar mecanismos para que a gente possa utilizar isso a nosso favor para conscientizar o cidadão. O que acontece no Brasil, de uns 10 anos para cá, é que o país ele ficou mais polarizado, né? Antes, no Brasil, era um desafio as pessoas acompanharem a política.
Tanto que a gente tinha um partido que era o PT e um outro partido, o PSDB, que era um partido que ele até teve uma origem semelhante ao PT, eles disputando o poder. Sim. No máximo, alguma pessoa mais instruída fazia a leitura da revista Veja, na época, Carta Capital, para se informar acerca do governo. Eu lembro que eu era criança na época e meus pais eles se informavam assim, né? Só que meus pais faziam parte de uma parcela mais seleta da sociedade, de pessoas que realmente buscavam a leitura e a informação. Só que com as redes sociais, a política passou a ser algo debatido por todo mundo, e antes não era assim. É uma coisa Então, mais popular, né? Mais exatamente. palpável, assim, mais presente no dia a dia das Hoje, pessoas, né? pro bem ou pro mal, a política ela virou uma torcida, né? Eu e a Indiara, no caso, somos da direita. Então, tem o cara que apoia a direita, o cara que apoia a esquerda. E tem uma guerra de comunicação que foi feita com base nisso, Uhum. né? Não sei se guerra é o termo mais adequado, mas uma disputa de comunicação. Sim. Então, eu acredito que, assim, é uma função também dos políticos a gente tentar traduzir isso para as pessoas que nos acompanham nas redes sociais, para que elas possam entender. Porque pode parecer muito simplista eu falar dessa forma, mas o início disso tudo é a maneira como a gente comunica para as pessoas. Porque eu acredito que de 2016 para cá, apesar de ter hoje essa polarização e muitas pessoas votarem muito mais com emoção e muito menos com a razão, a gente percebe que de lá para cá as pessoas entendem muito mais de política, elas acompanham. Por exemplo, eu e a vereadora Indiara, que a gente se elegeu com um voto ideológico, o nosso eleitor, ele vai cobrar o jeito como a gente votou. Entendeu? E da mesma forma, a pessoa que no futuro entender sobre a reforma tributária vai cobrar o investimento do Estado naquela determinada área. Então, passa muito pelo conhecimento, pela educação e para a gente tentar traduzir de modo simples as informações para as pessoas. Então, vamos torcer para que a economia também seja um tema que atraia mais pessoas também para poder entender, né? Elas queiram procurar mais. Gente, eu tenho um tempo para encerrar aqui, até porque os vereadores também têm as suas agendas fora do CMC Podcasts, então eu preciso encerrar esse último episódio da temporada 2 do programa Cabe no Bolso, em que nós discutimos os principais pontos trazidos por nossos convidados, junto com os vereadores da Comissão de Economia, para mostrar que eles também estão atentos a esse assunto que está repercutindo no país inteiro. Agora eu queria que os vereadores se despedissem e deixassem um recado para a população também, né? Para quem está nos assistindo aqui até o final dessa playlist. Começando pelo vereador João Bétega. Agradeço o convite. Acredito que um dos principais aspectos que a gente tem que falar sobre essa reforma é o setor de serviços, que ele vai ser muito impactado, né? Alguns setores, como a academia, parece que vai melhorar. Alguns setores, como eu comentei, de salão de beleza, parece que vai piorar. E, ao mesmo tempo, a gente percebe que o setor de serviço é responsável por 70% do PIB brasileiro e por 60% dos empregos gerados no Brasil. Então, a gente tem que ter um cuidado. Até nisso, eu até vou discordar um pouco da última colega que falou que a gente reagiu. Talvez alguns setores a gente tem que discutir, sim, alguns tipos de mudança de alíquota a nível municipal. Eu acho que é um debate que ele vai ser muito importante na Câmara, que a gente vai ter que se atentar, principalmente porque o empreendedorismo ele mexe com a economia da cidade, ele gera empregos e ele gera o funcionamento do município, né? Sem o empreendedorismo nada acontece. Então, vai ser uma reforma que ela vai ser bem desafiadora ao longo da implementação dela, para os vereadores acompanharem e para a gente poder, junto com as nossas bandeiras de atuação, tanto minha quanto da Indiara, tem a transparência, a fiscalização, a questão do empreendedorismo, a gente saber entender aquilo que os nossos eleitores, né, eles estão pedindo para a gente poder atuar, assim como entender toda a população. Então, um recado que eu passo à população é que busquem os vereadores, mandem as suas demandas, entrem em contato com a gente através das redes sociais, através do WhatsApp, para que a gente possa ter essa noção e principalmente as pessoas que vão ser diretamente impactadas pela reforma, que são as pessoas que empreendem e aquelas pessoas que consomem os serviços, né? Que muitas vezes, por ter uma mudança de alíquota, podem passar a consumir mais ou consumir menos. Então, é um debate que ele mexe com toda a economia e a gente tendo um feedback da população fica mais fácil para a gente poder fazer bons projetos de lei para representar o povo aí. Isso aí. Indiara? Muito bom, acho que foi muito boa a conversa também, concordo que é importante discutir esse impacto nas empresas, nos empreendedores, nos comerciantes, que é quem gera emprego, gera riqueza para o nosso país. Tem essa questão de serviços, a gente sempre tem que tomar cuidado quando a gente fala em
talvez ter alguns benefícios para algumas categorias, porque inclusive foi uma das coisas que, de certa forma, acabou acontecendo já no nível federal na aprovação, e aí às vezes você tem alguns beneficiados, assim, o que, né, nem sempre é bom, então tem que sempre tomar cuidado com isso, mas claro, a gente vai ter que discutir, vai, né, se envolver também nessa discussão. Acredito que é importante essa questão de divulgação, e encaro até como um desafio aí do vereador, que a gente, como vereador, né, possa incentivar, trazer mais essa pauta, que às vezes pode parecer uma pauta um pouco chata, né, de tributo, reforma tributária, mas tentar explicar isso de uma forma simples para que as pessoas entendam melhor, se envolvam melhor na discussão. Então, entendo que isso também é importante. E quem está nos acompanhando aí também pode, né, da mesma forma, trazer sugestões, tirar dúvidas com a gente está à disposição aqui na Câmara também. Muito obrigada. Muito obrigada, gente, novamente pela participação. E esse foi o último episódio do programa Cabe no Bolso, que é um programa inspirado na Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização aqui da Câmara de Curitiba. Gostou do tema? Se identificou aí que talvez você não esteja entendendo muito sobre reforma tributária? Então, compartilhe essa playlist com alguém que também possa se interessar por esse tema e precisa entender como que isso vai impactar no bolso do cidadão ou até mesmo da empresa, né? Porque muita coisa vai mudar até ali nos próximos anos. A temporada chegou ao fim, mas fica logo esse convite para que você acompanhe outras novidades do CMC Podcasts. A gente tem muita coisa que vai acontecer aí no segundo semestre. Então, curta, comente, compartilhe e siga a Câmara aqui no YouTube e também no Spotify. Até o próximo programa.